Muito bem, vamos continuar nossa maratona para resolver questões da banca FADESP, especialmente para meus queridos alunos do curso 100% Conexão, que estão 100% conectados com a sua aprovação. Vamos lá, vamos direto para o nosso primeiro material. Você já está com esse material aí, então pega lá o material que está escrito 20/9/2022, parte 1. Vamos lá. O texto é: vamos falar sobre credibilidade e confiança. Vamos lá, direto então para a leitura do texto. Você sabe que nós temos que ler o texto para nós enriquecermos o nosso vocabulário e, logicamente, treinar as questões de interpretação. Vamos lá? Vamos falar sobre credibilidade e confiança? Conversando com um amigo, fiquei pensando sobre algumas coisas que parecem básicas, mas não são tanto assim. Quando expressamos nossos sentimentos, nosso lado mais profundo, fica a impressão de que o outro lado precisa se interessar em ouvir o que temos a dizer. É a credibilidade que botamos na pessoa que vai nos ouvir que define o quanto vamos nos abrir na conversa. O que é credibilidade? É a qualidade de ser confiável. E aí entramos no ponto alto da discussão que quero abrir. Só falamos abertamente com quem temos confiança. Isso nos ajuda a filtrar melhor o que estamos falando e para quem, e nos freia de falar qualquer coisa a qualquer pessoa indiscriminadamente. Como se constrói uma confiança? Há pessoas que só de olhar parecem confiáveis? O que determina a credibilidade dessa pessoa? São perguntas que só conseguimos responder dentro dos nossos corações. Cada pessoa tem seu referencial de confiança e cada pessoa sabe o que espera do outro. Os usos que as pessoas fazem de seu nível de confiança geralmente são bons. Elas viram grandes amigas e confidentes. O outro sabe que algum segredo estará bem guardado. Mas há pessoas que manipulam essa confiança e a usam em proveito próprio, em detrimento da pessoa que confiou nela. Golpistas sabem muito bem como abusar da confiança dos outros e espero que paguem por isso. E o que a diversidade tem a ver com todo esse papo, Mário? Explico. Desenvolver confiança no meio é bastante difícil. Saímos de um ambiente de aparente fraternidade para um ambiente tóxico de medo e de desconfiança. E se não criamos a confiança nas pessoas que são nossas aliadas, é difícil criar uma rede de apoio consistente para nos fortalecer nesse ambiente. Na semana passada, falei sobre amizade, e a amizade também pressupõe confiança, pois é essa credibilidade que vai fazer com que as pessoas sejam nossas amigas ou não, e assim todos ficam mais fortes para enfrentar a hostilidade dentro e fora do nosso lugar. Muito bem, é claro que esse texto é um texto dissertativo argumentativo, ela trouxe uma opinião, argumentou em favor dessa opinião, defendeu aí a opinião dela. Texto dissertativo argumentativo. De acordo com o texto, nós no geral, nós devemos confiar em todas as pessoas com as quais convivemos indiscriminadamente? Não, 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 já está dito isso lá no texto. Então então nós nos abrimos apenas com as pessoas nas quais confiamos. Foi isso que o texto disse. Nós nos abrimos apenas com as pessoas nas quais confiamos. Já é essa a nossa resposta. Então, será que nós conversamos mais abertamente com quem nos parece previsível? Não foi dito isso no texto, não. Jamais nos enganamos ao julgar alguém confiável ou não. Enganamos sim, muitas vezes tem os golpistas aí se aproveitando, não é mesmo? Vamos lá. Para a autora é a Mari. Você reparou que ela falou assim, mas o que papo que isso tem a ver, Mari? Mari é a autora, olha lá, a Mari lá em cima, ó. Cadê? Vamos falar de credibilidade e confiança, texto de Mari Rodrigues. Beleza? Pronto. Para a autora, para a Mari, dosamos, sabe como é? Dosar.
dosamos o que dizemos conforme o grau de credibilidade do outro. A gente vai escolher as palavras até onde a gente vai, conforme o grau de credibilidade do outro. Parece até que é essa a resposta. Nós conseguimos facilmente julgar alguém quanto à confiabilidade, quem dera, né? Quem dera. É comum evitarmos interagir com pessoas em quem não confiamos, não foi dito isso no texto. As pessoas em quem confiamos sempre serão nossos confidentes, quem dera. Aqueles que abusam da confiança dos outros sempre são punidos, ela disse, espero que sejam punidos, não é? Então aí você marca assim a letra A, porque não é A de armadilha, é A de alternativa certa. Mari Rodrigues, a autora do nosso texto, acredita que precisamos confiar em pessoas de nosso grupo social. Para quê? Com que objetivo? Por que que ela acredita que nós precisamos confiar em pessoas do nosso grupo social? Com que objetivo? Para sermos capazes de identificar as que querem nos manipular? Não, não foi dito isso. Para não sentir medo de pessoas que abusem de nossa confiança? Para conquistar a confiança dessas pessoas em nós? Para enfrentar situações em que nos sentimos ameaçados ou para sabermos conviver com todos os tipos de diversidade? Isso aqui, vamos tentar por eliminação. Quando ficar difícil, vai por eliminação, não é? Ou é a C ou é a D. Me ajuda aí. A gente tem que confiar nas pessoas do nosso grupo social para conquistar a confiança delas em nós? Não, também não. Não foi dito isso no texto, tá bom? Vamos ficar aqui com a letra D de dado. Cana? Ao empregar a primeira pessoa do plural, nós, nessa frase aí, a autora do texto se refere, ó, nós saímos de um ambiente de aparente fraternidade para um ambiente tóxico, de medo e de desconfiança. Então, ela se refere a quem? A si mesma e a seu amigo, mas quem é esse amigo? Aqueles que considera as confiáveis, as pessoas de modo geral, aos que não se deixam manipular, a quem se abre com facilidade. Olha, com certeza ela está falando de si mesma, mas esse negócio do seu amigo aqui estragou a brincadeira, né? Então, as pessoas de modo geral. Ela está falando isso para todas as pessoas. Beleza? Nós saímos de um ambiente de aparente confiança para um ambiente tóxico, de medo e de desconfiança. Vamos para a nossa quinta questão. Termos foram empregados em sentido conotativo. O que é sentido conotativo? Ora, sentido conotativo é o sentido figurado, é o sentido que não é o real, beleza? Você tem o sentido denotativo, que é sentido real, sentido próprio, sentido literal, e tem o sentido conotativo, que é a linguagem figurada, beleza? Estamos procurando justamente esse da linguagem figurada. Conversando com um amigo, fiquei pensando sobre algumas coisas que parecem básicas, mas não são tanto assim, não tem nada de figura de linguagem aqui. É a credibilidade que botamos. Aqui é mais uma linguagem coloquial do que linguagem figurada, tá, pessoal? É a credibilidade que botamos na pessoa que vai nos ouvir, a pessoa que vai nos ouvir que define o quanto vamos nos abrir na conversa. Vamos nos abrir, é uma linguagem coloquial ou figurada? Segura aí. Isso nos ajuda a filtrar melhor o que estamos falando e para quem. E nos freia. Aqui está melhor, né, pessoal? Filtrar melhor, nos freia de falar qualquer coisa a qualquer pessoa indiscriminadamente. Aqui está melhor a resposta para você marcar, porque aqui sim você tem de verdade uma linguagem figurada, né? Filtrar melhor, frear a gente, né? Então está a linguagem figurada aí tranquilamente. Cada pessoa tem seu referencial de confiança e cada pessoa sabe o que espera do outro, normal. Golpistas sabem muito bem como abusar da confiança dos outros e espero que paguem por isso. Pronto, é a letra C, sim, a nossa resposta. Bora aproveitar aqui para a gente falar de pontuação. Pessoal, antes do mais, obrigatoriamente tem que ter vírgula. Antes do mais,
Obrigatoriamente tem que ter vírgula. Então, está errado bem aqui, ó. Tinha que ter uma vírgula depois de básicas, antes do mais. E bem aqui, pessoal, uma coisa que a gente não falou ainda, infelizmente, mas se cair agora tu já sabe, que tem que ter vírgula antes do e, tem que ter vírgula antes do e, se os sujeitos forem diferentes. Como assim, professor? Ora, o sujeito da primeira parte é golpistas, não é? Golpistas sabem muito bem como abusar da confiança dos outros. E eu espero que paguem por isso. Percebeu que os sujeitos são diferentes? Golpistas, sujeito da primeira parte, eu, sujeito da segunda parte. Então, pessoal, tem que ter vírgula antes do e, sempre que os sujeitos forem diferentes. Combinado? Guarda essa regra aí. A gente não viu muito essa regra, não é? Não vai dar tempo de a gente fazer uma aula só sobre pontuação antes dessa prova agora de setembro, né? Mas nós vamos fazer isso, sim, com certeza, para aqueles que desejarem e continuarem a ficar com a gente. Beleza, pessoal? Mas guarda aí. Antes do e tem que ter vírgula se os sujeitos forem diferentes. Epa! Vamos para a questão 6. Uma regra de regência não foi obedecida. Queremos uma que esteja o quê? Errada. Mas e aí? Errada quanto a quê? O que é regência? Pessoal, presta bem atenção. Regência é qualquer pergunta que você faça depois das palavras, depois de verbo e depois de nome. Porque aquelas perguntas do sujeito, aquelas perguntas que você faz antes do verbo, são as perguntas do sujeito, não é regência. Daí para frente, qualquer pergunta que você fizer depois do verbo ou depois de uma palavra que não é verbo, é regência. Combinado? E o que é esse erro de regência? É quando tu não coloca uma preposição quando era para ter, ou coloca quando era para não ter. É isso que é erro de regência. Por exemplo, nesse momento você está assistindo aula? Sim ou não? Aluno 100% não assiste aula, não. Assiste a aula. A aula ainda é com crase. Por quê? Porque você sabe que o verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, exige a preposição a. Exige a preposição a. Então, assistir a que, o a da pergunta é preposição, a aula, o a do aula é artigo, e aí faz a crase. Sabia que você nunca assistiu aula na sua vida? Agora é que você está assistindo a aula de verdade. Beleza? E é com crase. São perguntas que só conseguiremos responder. Olha, eu sempre falava do responder. Não sei se tem mais alguém aí prestigiando essa aula de hoje. Eu digo que é voltada para as meninas lá do Assis, né? Mas é claro que eu quero que todos os meus alunos, inclusive os alunos da aula normal, tradicional, de segunda e quarta e sábado, que estejam assistindo também. Eu espero que vocês estejam prestando prestigiando aí o seu professor, né? A gente não sempre falou desse responder, pessoal, quando a gente começa a prova lá, texto para responder às questões, aí eu sempre te avisava daquela crase, né? Por quê? Porque o verbo responder, ele faz pergunta com a, ele faz pergunta com a. E aí, pessoal, se ele faz pergunta com a, você tem que tomar muito cuidado. Só se pode fazer a pergunta o quê se o que vier depois do responder for uma resposta mesmo. Assim, ó, ela respondeu que não vai. Ela respondeu o quê? Que não vai. Ah, beleza, então. Então, você faz a pergunta o quê quando o que vier depois for a resposta, mas normalmente não é isso que acontece. Grava aí no âmago do teu cérebro, do teu cérebro, que a pergunta que se faz depois do verbo responder é a pergunta responder a quê? Ou a quem, né? Responder a quê? Então, aqui, ó, são perguntas que só conseguimos responder? Não, porque nós vamos responder a quê? As perguntas. Esse que aqui é um pronome relativo. Esse que é um pronome relativo, porque você fez uma pergunta depois e a resposta está antes. Mas o que é que a gente aprendeu? Toda pergunta que tiver com preposição, a preposição tem que aparecer aqui, ó, na frente do pronome relativo. Se você tiver como anotar aí, anota. São perguntas a que só conseguimos responder dentro dos nossos corações. Tem um a aqui na frente. E eu queria que você entendesse da onde é que sai esse a. Da onde é que sai esse a? Esse a, ele está saindo aqui
do verbo responder. Mas está lá para trás, professor. Então, é assim que você descobre que esse que é pronome relativo. É quando você faz uma pergunta para lá e a resposta está para cá, ó. Só conseguimos responder a que, não é o que, hein? Agora coloca na tua cabeça, não é o que. Só conseguimos responder a que as perguntas. Então, esse A da pergunta ele tem que aparecer obrigatoriamente aqui, ó, na frente do que. A gente queria uma regra que não tenha sido obedecida, já é a letra A nossa resposta. Já é a letra A nossa resposta. Beleza? Está tranquilo isso aí, pessoal? Olha lá, hein? Depois tu não vai dizer que nunca ouviu falar dessa história do responder. Eu sei que a vontade que a gente tem é de perguntar responder o quê? Mas eu já te avisei, só pode perguntar responder o quê se efetivamente o que vier depois do responder for uma resposta. Mas normalmente é uma coisa que ainda precisa ser respondida, né? A pergunta, o questionário, né? Qualquer coisa, questionamento. Então é responder a quê? E esse a tem que aparecer na frente do pronome relativo. Acredite, fica estranhão, eu sei, mas a frase correta é: são perguntas a que só conseguimos responder dentro dos nossos corações. Beleza? Vamos para a questão B, saber se está certo mesmo. Cada pessoa tem o quê? Cada pessoa tem o quê? Seu referencial. Referencial de quê? De confiança. E cada pessoa sabe o quê? Aquilo que espera do outro. Tá vendo? Todas as perguntas foram com a resposta certa. Ó. Tem o quê? Seu referencial. Confiança de referencial de quê? De confiança. Cada pessoa sabe o quê? Aquilo que espera. Então, quando você combina a pergunta com a resposta, está tudo bem. O problema é acertar a pergunta. Como ainda agora tu pensou que era responder o quê e não era. Tá legal? Letra C. Os usos que as pessoas fazem de seu nível de confiança geralmente são bons. Fazem de quê? De seu nível de confiança. Mas há pessoas que manipulam. Manipulam o quê? Essa confiança. E a usam. Usam o quê? Usam ela, a confiança. E a pessoa que confiou nela, tá certo? Nela? Sim, porque quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Confiou em quem? Nela. Tá certo? Esse N aqui é o em, tá, pessoal? Esse N aqui é o em. Confiou em quem? Nela. Perfeito. Saímos de um ambiente de aparente fraternidade para um ambiente tóxico. Saímos de onde? Para onde? Beleza? Maravilha! Vamos para a questão 7. Nos enunciados tais e tais, a palavra outro é. Olha, quer saber o que é a palavra outro? Vamos ver que história é essa aí. Quando expressamos nosso sentimento, nosso lado mais profundo, fica a impressão de que o outro. Ah, não, é o outro lado. O outro lado precisa se interessar em ouvir o que temos a dizer. O outro sabe que algum segredo estará bem guardado. Aqui está escrito só o outro, ó. Só o outro. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Aqui estava dizendo o outro lado. O outro lado. Então, o outro está acompanhando a palavra lado. Ele é um pronome adjetivo, tá? Marca aí que esse outro bem aqui é pronome adjetivo. Por que ele é pronome adjetivo? Porque ele está acompanhando o substantivo lado. Toda vez que um pronome. Ah, faltou te dizer que o outro era pronome, né? Então, anota aí que a palavra outro é pronome indefinido. É esse o nome dele, tá? Pronome indefinido. E quando ele está do lado de um substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Não é adjetivo, tá? Não é adjetivo. Não é adjetivo. É pronome adjetivo. Mas o que significa pronome adjetivo? Quer dizer que está acompanhando o substantivo. Então, só que aqui, ó, o outro sabe. Quem é que sabe? O outro. Então, você deixou de chamar de pronome para chamar de substantivo. Isso aqui é aquele processo de formação de palavra chamado de derivação imprópria. A palavra outro é pronome, mas aqui, nesse caso, ah, professor, mas aqui também tem o o. Sim, mas é o outro lado. O substantivo está aqui aparecendo e aqui não está aparecendo. O outro sabe que algum segredo estará bem guardado. O outro, a outra pessoa. Então, aqui está fazendo as vezes de substantivo. A resposta da questão é a letra D de dado. Tá bom? Pronome substantivo. Olha que bacana. Legal, né?
Vamos para a próxima. Já viu que é comum essa questão de foi desobedecida uma regra? Por que que essa questão é difícil? Porque primeiro que tu vai ter dificuldade de achar o erro. Infelizmente, a gente tem dificuldade de achar o erro porque a gente fala errado. E depois que a gente encontrasse o erro, ainda tem que decidir se é um erro de pontuação, se é de regência, se é de ortografia, se é de acentuação, se é de concordância. Já sabe que regência é perguntar errado, né? Isso que é regência, perguntar errado. Ah, você está assistindo o que aí? Assistindo o quê? Não, não existe essa pergunta. É assistindo a quê? Vamos lá. Há pessoas que manipulam essa confiança e a usam em proveito próprio, em detrimento da pessoa que confiou nela. A pessoa que confiou nela. Ah, bacana. Pessoal, há pessoas que manipulam. Quem é que manipula? Pessoas. Manipulam o quê? Essa confiança. E usam o quê? A confiança em proveito próprio e não, não, em detrimento da pessoa que confiou. Quem foi que confiou? Foi a pessoa. Mas essa pessoa confiou em quem? Nas pessoas, lá do início do texto. E está escrito aqui como, ó, nela. Não pode ser nela, porque ó, são essas pessoas golpistas aqui que manipulam a confiança dos outros e usam em proveito próprio em detrimento da pessoa que confiou nelas. Nelas quem? Nessas pessoas. Não combinou, né, pessoal? Porque aqui o nela ficou no singular. E eu estou confiando em quem? Nessas pessoas aqui, plural. Então, isso é um erro de concordância. Isso aí é um erro de concordância, simplesmente porque não está combinando. Né? Você está confiando em quem? Em você mesmo? Não, nessas pessoas aí que manipulam. Então, se é pessoas, tinha que ser nelas. Muito legal essa questão aí, ó. Vamos para a questão 9. A palavra grifada é sinônimo de quê? Ah, a questão de sinônimo você não vai errar, né? Quando expressamos nossos sentimentos, nosso lado mais profundo, nosso lado mais importante, nosso lado mais íntimo, nosso lado mais difícil, nosso lado mais intenso, nosso lado mais inconsciente. Hã? Lado mais profundo, lado mais íntimo, né? Tá bom, concordo. B de bola. Vamos para a questão 10. Vamos falar. No texto predomina que tipo de função? Olha que bacana. No texto predomina que tipo de função? Olha o que a banca foi buscar. Olha o que a banca foi buscar. A gente não falou sobre isso nessa leva. Se der tempo, a gente vai falar. Funções da linguagem. São 6 as funções da linguagem que se baseiam exatamente nos seus elementos da comunicação. Então, existe o emissor, existe o receptor, existe a mensagem, existe a forma como a mensagem é transmitida, o canal de comunicação e o próprio código que estamos utilizando para nos entendermos. Esses são os elementos da comunicação. A gente não viu isso, e mas eu posso te falar pelo menos dessa aqui. Aqui você percebeu uma coisa interessante, ó. O texto todo, a pessoa está falando dela mesma, não é? Olha só. Conversando com um amigo, eu fiquei pensando sobre isso, sobre aquilo. Então, pessoal, quando você tem um texto em que expõe os seus sentimentos, o sentimento do emissor, você está diante de uma função emotiva da linguagem. O que é uma função emotiva, professor? É um texto em que predomina a primeira pessoa. Amanheci sozinho, na cama um vazio, meu coração que se foi, sem dizer que se voltava depois. Sentimento meu, não vou aguentar, se a mulher que eu nasci para viver não me quer mais. Olha aí, são os sentimentos do autor sendo colocados aí, sendo expostos, né? Isso é função emotiva, beleza? Diferentemente da função apelativa. O que é a função apelativa?
é quando o foco está no receptor, em você, no receptor. São as propagandas de modo geral, né? O meu texto fica focando em você. Compre batom, seu filho merece batom, e tu vai lá e compra o batom. Então, é aquelas coisas que querem mandar em você, pedir para você fazer alguma coisa. São os textos orientativos, tá bom? Então, a função apelativa é a função que está centrada no receptor. A função referencial é aquela que só tem mesmo informação. Ela está centrada no referente, o referente é o assunto, então não tem opinião, não tem nada, é somente o assunto, a informação sendo transmitida, aí é a função referencial. A função fática é aquela que testa o canal de comunicação. Quando eu estou aqui desse lado perguntando, e aí, entendeu? Está entendendo? Alguma pergunta? Alô? Está me ouvindo? Isso é função fática, porque eu estou testando o canal de comunicação. A função metalinguística é a que mais cai em prova de concurso, tá? É o código falando do próprio código. Por exemplo, se você tiver um texto em poesia explicando o que é poesia, é a função metalinguística. Você tem um livro de português, um livro didático de português. Lá na capa está escrito língua portuguesa. E dentro tem o quê? Os assuntos de língua portuguesa. Uma receita de bolo, está lá, bolo podre. Qual é que vem depois? Como fazer o bolo podre. Então, é isso que é o código falando do próprio código. Beleza? Aqui tem 5, só está faltando uma, que é a função poética. A função poética se preocupa com a maneira como o texto, como a informação é transmitida. Ou seja, não é só a mensagem, não, tá? É a maneira como a mensagem é transmitida, é a função poética. Então, claro que todas as poesias, todos os poemas, todas as canções são função poética, mas às vezes um texto simples também é função poética. Por quê? Porque você faz aí um trabalho especial para transmitir a mensagem. Sempre quando você se preocupar com a estética, com a sonoridade do texto, com a beleza do texto, é função poética. Beleza? É só um resuminho aí para que você tenha, já que vai ficar gravado aí, não é? Você pode voltar a qualquer momento e ouvir mais uma vez essas informações. Mas nós vamos ter aí uma aula sobre isso, talvez não dê tempo antes da sua prova. Beleza, pessoal? Já foi o primeiro material, já foi o primeiro material. Agora vai lá naquele texto que está lá 20/9/2022, parte 2. Nós vamos agora para o segundo material. Vamos lá, para o segundo material. Como sempre, vamos fazer a leitura do texto. Maternidade e autoestima. Texto de Regina Navarro. Num estudo com 410 mulheres, 189 mães e 221 sem filhos, a conclusão foi: 35% das mães entrevistadas consideram sua autoestima acima da média, enquanto 21% das mulheres sem filhos pensam o mesmo. E mais, 12% das mães veem sua autoestima abaixo da média, ante as 22% sem filhos com a mesma opinião. O condicionamento cultural é tão forte desde cedo que chegamos à idade adulta sem saber o que realmente desejamos e o que aprendemos a desejar. Da mesma forma, a crença e os valores do grupo social em que se vive faz a pessoa se sentir valorizada, com autoestima elevada, se corresponde às expectativas sociais. A ideia de vocação para a maternidade é bonita de se acreditar, mas tem pouco a ver com a realidade. Em todas as épocas e lugares, nos últimos 5.000 anos, foi comum o homem repudiar a mulher e se casar novamente. Para isso, não faltavam pretextos. Um dos mais convincentes era o não nascimento de um filho. Afinal, ele queria ter herdeiros, ou seja, mais braços para ajudá-lo no trabalho. A forma como as mães se relacionavam com os filhos nos séculos 17 e 18 deixa claro que não somente o desejo de ter filhos, mas também o amor materno não são inerentes às mulheres. É um sentimento que pode ou não se desenvolver. Naquele período, a amamentação passou a ser vista como ridícula e repugnante, e não era considerado digno de uma mulher amamentar seu próprio filho. Só para se ter uma ideia, das 21.000 crianças nascidas em Paris, em 1780,
menos de 1.000 foram amamentadas pelas mães, e numa época em que não havia mamadeiras. Todas as outras foram morar com amas de leite, geralmente longe da família. Apesar de ser difícil escapar dos modelos impostos, aumenta mais o número de mulheres que não desejam ter filhos. A rejeição aos modelos tradicionais de comportamento permite que se percebam com mais clareza os próprios desejos. Ter ou não ter filhos passa a ser uma opção individual, longe da cobrança de corresponder às expectativas criadas para a mulher, sem que isso tenha alguma relação com a sua autoestima. Você já percebeu, logicamente, que esse texto é um texto dissertativo argumentativo, porque trouxe aí uma opinião, e é assim que é um texto dissertativo, é quando ele fala uma opinião a respeito de alguém ou de alguma coisa. Beleza? Primeira questão: os dados da pesquisa de que trata o texto indicam que entre as mulheres entrevistadas, as que têm filhos têm mais autoestima do que as que não têm? É isso? As que têm filhos têm mais autoestima do que as que não têm? 35% das mães entrevistadas consideram sua autoestima acima da média, enquanto 21% das mulheres sem filhos pensam o mesmo. Em relação à porcentagem, é verdade mesmo, né? Em relação à porcentagem, né? Tem mais mulheres mães satisfeitas com a autoestima do que mulheres sem filhos. Então, verdade, a letra A está certa. As que não têm filhos têm mais autoestima, está errado. As que têm filhos têm menos autoestima do que as que não têm. As que não têm autoestima são mais numerosas que as que têm. Eita, tem que fazer o cálculo da matemática? Lá não precisa não, né? Olha lá, 35% de 189 e 21% de 221, a diferença não vai dar maior não, vai continuar sendo maior aqui as mães, né, as mulheres que têm filho. Então é a letra A, sim. Só falta isso, você fazer porcentagem aqui para responder questão de português, né? Para com isso. Segundo a autora do texto, condicionamento cultural leva a mulher a quê? O condicionamento cultural leva a mulher a não corresponder às expectativas da sociedade, a não ter opção no que diz respeito à maternidade, a não estar certa de que quer ser mãe, a não se sentir mais desejada se for mãe. Pessoal, o condicionamento cultural leva a mulher a não estar certa de ser mãe. Ele diz que é um comportamento que não é inerente à mulher, não é? Ele pode se desenvolver ou não. Letra C, a resposta. Vamos ver logo a terceira questão. De acordo com o texto, das crianças nascidas em Paris, em 1780, a maioria, lembra? Que só 1.000 foi amamentada pela mãe. As outras foram amamentadas por amas de leite, geralmente longe da família. Então, a maioria não foi amamentada pela mãe. A maioria permaneceu com suas famílias? Errado. A maioria não foi amamentada? Foi, mas foi rejeitada por suas famílias. Bom, parece até que é assim a resposta, mas na verdade, ó, a maioria não recebeu leite das próprias mães. Elas foram enviadas para amas de leite. Beleza? Muito fácil. Questão 4. Para a autora, para a autora do texto, o tipo de relação que as mães do século 17 e 18 tinham com seus filhos indica o quê? Que a maioria das mulheres não deseja ser mãe, que nem toda mulher tem vocação para a maternidade, essa aqui está melhor que a maternidade não é prioridade das mulheres, que nem todas as mães amam seus filhos. E agora, hein? A letra B está melhor, não está? Ó, nem toda mulher tem vocação para a maternidade. Foi isso que ela que concluiu aí esse estudo, vamos dizer assim, do 17 e 18, do século 17 e 18. Tá bom? Letra B, sim, a resposta. Vamos para a questão 5. Para isso, não faltavam pretextos. O pronome isso se refere a quê? Já te falei que o isso é prioritariamente um pronome anafórico, que se refere a uma coisa que foi dita antes, geralmente é uma ação. Vamos ver lá que ação é essa. A ideia de vocação para a maternidade é bonita de se acreditar, mas tem pouco a ver com a realidade. Em todas as épocas e lugares, nos últimos 5.000 anos, foi comum o homem expulsar, repudiar a mulher e se casar novamente. Para isso, não faltavam pretextos. Isso o quê?
repudiar a mulher e se casar novamente. Beleza? Então, bora lá. Questão 4. Não, não, questão 5, né? Nós já respondemos a questão 4? Ah, sim, a questão 4 é a letra B, né? Beleza. Então tá. Para isso, não faltava um pretexto. Isso o quê? Repudiar a mulher e se casar novamente. Então, a vocação para a maternidade, beleza irreal da maternidade, ao repúdio das esposas pelos homens. Olha aí, não, repúdio das esposas pelos homens, ou é o segundo casamento? E agora? Repúdio das esposas pelos homens. Ah, quer dizer que os homens repudiavam as esposas, não é isso? Repúdio das esposas pelos homens. Então, os homens repudiavam as esposas. Ah, tá. Olha a interpretação de texto. É a letra C a nossa resposta. Beleza? É a letra C. Uma ideia é expressa de forma redundante. Tem coisa se repetindo. Vamos achar uma ideia que é expressa de forma redundante, que está se repetindo sem necessidade. E mais, 12% das mães veem sua autoestima abaixo da média, ante as 22% sem filhos com a mesma opinião. O condicionamento cultural é tão forte desde cedo que chegamos à idade adulta sem saber o que realmente desejamos e o que aprendemos a desejar. É um sentimento que pode ou não se desenvolver. Apesar de ser difícil escapar dos modelos impostos, aumenta mais o número de mulheres que não desejam ter filhos. Não consigo ver nada de redundante aqui. Vamos lá? Apesar de ser difícil escapar dos modelos impostos, ah, muito bem. Aumenta mais, mas é claro que aumenta, né? Se aumenta é mais, não é mesmo? Olha só que maldade da banca, né? Olha só que maldade da banca. Por causa desse mais aqui, tem uma redundância mesmo. É aumenta o número de mulheres, não precisa dizer aumenta mais. Mesma coisa que dizer prefiro mais, né? O prefiro já tem a ideia do mais dentro dele, né? Gostar mais. Beleza? É legal essa questão, letra D de dado. A expressão grifada é sinônimo de quê? 12% das mães veem sua autoestima abaixo da média, em comparação com as 22% sem filhos, né? Então, é diante das 22% sem filhos. Beleza? Ó, 12% das mães veem sua autoestima abaixo da média ante os 22% sem filhos. Diante dos 22% sem filhos. Tranquilo, né? Tranquilo. Questão 8. A palavra grifada é conjunção. E olha quem veio que palavra grifada aí, ó. Olha quem veio de palavra grifada. Eu te avisei que era para tu decorar os 10 nomes do si. Não deu tempo de a gente ver, não? Os 10 nomes do si, mas dois deles tu já aprendeu, não já? Quando é que o si é pronome apassivador? Quando você tem, quando você não acha a resposta para a primeira pergunta do sujeito, mas acha facilmente a resposta para a segunda pergunta do sujeito. E quando é que o se é índice de indeterminação do sujeito? Quando você não acha mesmo o sujeito, nem com a primeira, nem com a segunda pergunta. Mas o se também pode ser conjunção, duas conjunções. Ele pode ser conjunção integrante, que é quando tem verbo antes, mas está com o sentido incompleto, ou também pode ser conjunção condicional. É essa que nós conhecemos, né? Se você não estudar bastante, não vai passar no seu concurso. Beleza? Vamos lá, então. Vamos aproveitar e dizer o nome do si em todas as alternativas. Da mesma forma, a crença e os valores do grupo social em que se vive, olha aí o si chamando de índice de indeterminação do sujeito, né? Quem é que vive, eu não sei. E o que é que a pessoa vive, também não sei. Anota aí que esse primeiro si é índice de indeterminação do sujeito. Faz a pessoa se sentir. Eu me sinto assim, tu te sentes assim. Esse segundo si agora é parte integrante do verbo. Eu me sinto triste, tu te sente triste. Eu me sinto valorizado, tu te sente valorizado. Beleza? Então, esse si é parte integrante do verbo.
com autoestima elevada, se corresponde às expectativas sociais. Olha aqui o se condição. Esse é o se condicional. Se corresponde às expectativas sociais. Existe uma condição aqui, ó, só se corresponder às expectativas sociais. É essa que tem o se chamado de conjunção. Vamos continuar dizendo o nome do se aqui. A ideia de vocação para a maternidade é bonita de se acreditar. Quem é que vai acreditar? Não sei. O que é que a pessoa vai acreditar? Não sei. Índice de indeterminação do sujeito. Mas tem pouco a ver com a realidade. Olha a vírgula aqui antes do mais, que é sempre assim que tem que ser. Legal, né? É um sentimento que pode ou não se desenvolver. Eu me desenvolvo, tu te desenvolve, ele se desenvolve. Esse se aqui é parte integrante do verbo. A rejeição aos modelos tradicionais de comportamento permite que se percebam os próprios desejos. Repara que eu não sei quem é que percebe, mas eu sei o que é que essa pessoa percebe, os próprios desejos. Então, os próprios desejos é o sujeito, por isso que o verbo está no plural. Então, se você conseguiu achar o sujeito com a segunda pergunta, quer dizer que o se é pronome apassivador. Marca aí, por favor. Legal, né? Sem que seu significado fosse alterado, o enunciado tal, poderia ser reescrito da seguinte maneira: o que é que eu te falei? Reescrita de frase tem em qualquer banca, por isso que a gente está fazendo aí aulas com outras provas, né, outras bancas, e vale a pena você assistir. Vale a pena. Não fica só na FADESP, não, tá? Fica vendo aí outras provas também, outros vídeos nossos aí, e não esquece de já ir curtindo tudo, tá? Ter ou não ter filhos passa a ser uma opção individual, longe da cobrança de corresponder às expectativas criadas para a mulher. Essa é a frase original. A gente quer uma outra que não altere o significado. Não altere, sem que seu significado fosse alterado, então não pode alterar o significado. Então, bora ler mais uma vez. Ter ou não ter filhos passa a ser uma opção individual, longe da cobrança de corresponder às expectativas criadas para a mulher. Letra A. Ter ou não ter filhos passa a ser uma opção individual, de acordo com a cobrança de corresponder. De acordo, não tinha essa relação de conformidade antes. Não tinha uma relação de concessão, será que tinha? Vamos de lá, vamos devagar. Por isso, a cobrança de corresponder também não tem ideia de conclusão. Olha, é a letra B a resposta. É a letra B a resposta. Ter ou não ter filhos passou a ser uma opção individual, mesmo a despeito, é concessão, né? Mesmo, embora, a despeito de, ainda que, mesmo que haja cobrança de corresponder às expectativas criadas pela mulher, mesmo que haja essa cobrança, ter ou não ter filhos passa a ser uma opção individual. Olha aí você conhecer. Quando você conhece a família da concessão, fica mais fácil. Olha só, a ideia original é assim, ó, ter ou não ter filhos passa a ser uma opção individual, longe da cobrança de corresponder às expectativas. Então, mesmo que eu tenha que corresponder, vai ser individual aqui a minha decisão, beleza? Bacana, muito bacana. Marca aí que a resposta é a letra B de bola. Beleza? Vamos para a 10ª. De acordo com a norma, o ponto que separa os dois enunciados poderia ser substituído por uma vírgula. Nossa, o ponto que separa os dois enunciados poderia ser substituído por uma vírgula. Nossa, nossa, vamos lá. Eu já vou escolher a letra D de cara, porque eu estou olhando só para o ponto, ó. Eu estou olhando só para o ponto. Gosto de ficar lendo isso aqui tudinho, deixa de graça. Ó, da mesma forma, vírgula. Então, se eu colocar uma vírgula aqui, vai estragar a brincadeira. Em todas as épocas e lugares, então, tem como colocar uma vírgula aqui.
Aqui parece que fechou a ideia também, mas aqui, ó, ter ou não ter filho pode ser uma opção individual, longe da cobrança de corresponder às expectativas criadas para a mulher, vírgula, sem que isso tenha alguma relação com a sua autoestima. É a resposta, a letra D. Uma questão dessa, se você for ler pedaço por pedaço, vai demorar muito tempo. Não faz isso, não. Tá bom? Não é fácil, mas eu te garanto, não é impossível. Vamos lá, vamos para o nosso terceiro material de hoje? É aquele que está lá, 29/9/2022, parte 3. Vamos lá. O outro Brasil. Houve um tempo em que sonhei coisas. Não foi ser eleito senador federal, nem nada. Eram coisas humildes e vagabundas que, entretanto, não fiz, nem com certeza farei. Era, por exemplo, arrumar um barco de uns 15, 20 metros de comprido, com motor e vela, e sair tocando devagar por toda a costa do Brasil, parando para pescar, vendendo banana ou comprando fumo de rolo, não sei, me demorando em todo portinho simpático. Barra de São João, Piúma, Regência, Conceição da Barra, Serinhaém, Turiaçu, Curuçá, Ubatuba, Garopaba, ir indo ao léu, vendo as coisas, conversando com as pessoas e fazer um livro tão simples, tão bom, que até talvez fosse melhor não fazer livro nenhum, apenas ir vivendo devagar a vida lenta dos mares do Brasil, tomando a cachaçinha de cada lugar, sem pressa e com respeito. Isso devia ser bom. Talvez eu me tornasse conhecido como um homem direito, cedendo anzóis pelo custo e comprando esteiras das mulheres dos pecadores, das mulheres dos pescadores, aprendendo a fazer as coisas singelas que vivem fora das estatísticas e dos relatórios. Quantos monjolos há no Brasil? Quantos Puçais e Paris? Sim, entraria pelos rios lentamente, de canoa, levando ar além, que poderia trocar por toscas amanteigadas, pamonha ou beiju, pois ainda há no Brasil bom que a gente desperdiça de bobagem, um Brasil que a gente deixa para depois, e entretanto parece que vai acabando. Tenho ouvido falar em tanques de carpa. Entretanto, meu tio Cristóvão, na fazenda de Boa Esperança, tinha um pequeno açude no Ribeirão onde criava cascudos. Tem dias que dá vontade de beber genipapina. Já tomei muito avião para fazer reportagem, mas o certo não é assim. É fazer como Saint-Hilaire ou o príncipe Maximiliano, ir tocando por essas roças de Deus a cavalo, nada de Rio Bahia, ir pelos caminhos que acompanham com todo carinho os lombos e curvas da terra, aceitando uma caneca de café na casa de um colono. Só de repente a gente se lembra de que esse Brasil ainda existe. O Brasil ainda funciona a lenha e lombo de burro. As noites do Brasil são pretas com assombração. Dizem que ainda tem até luar no sertão, até capivara e sussuarana. Não, eu não sou contra o progresso. O progresso é natural, mas uma garrafinha de refrigerante americano não é capaz de ser como um refresco de maracujá feito de fruta mesmo. O Brasil ainda tem safras e estações vazantes e piracemas com manjuba frita, e a lua nova continua sendo o tempo de cortar iba de bambu para pescar piau. E como ainda há tanta coisa, quem sabe que é capaz de haver uma mulher também, uma certa mulher que ainda seja assim, modesta, porém limpinha, com os cabelos ainda molhados de seu banho de rio, parece que até banho de cachoeira ainda existe, até namoro debaixo de pitangueiras como antigamente, muito antigamente. Nossa, que texto lindo, não é? Tinha que ser Rubem Braga aí com as suas crônicas maravilhosas, não é mesmo? Vamos, isso aí é uma crônica, né? É uma crônica, muito bacana esse texto, legal, legal demais. Texto narrativo é uma crônica porque conta aí, de certa forma, uma coisa bem peculiar, né? No caso, ele está desejando fazer tudo isso aí que ele contou. Bacana?
O Outro Brasil, é uma crônica, olha aí, em que Rubem Braga elabora uma reflexão de alcance geral com base em fatos políticos. Joga fora a letra A. Então, o autor descreve com nostalgia e lirismo, né? Ele está aí saudoso pra caramba, com uma vontade incrível de fazer essas coisas, lugares, hábitos e cenas que lhe são caros, pelos quais eles têm estima. Perfeita a letra B. É essa a resposta. O autor apresenta com sarcasmo e pessimismo sua visão da realidade de sua época? Não, o que é isso? O autor defende explicitamente sua opinião com base em argumentos racionais e convincentes sobre o outro Brasil? Ele está aí com devaneios, né, sonhando em fazer essa viagem, não é? Realmente a resposta é a letra B. Vamos para a nossa segunda questão. Leia os enunciados a seguir, as afirmações que contêm interpretações permitidas pelo texto. Vamos lá. O sonho do autor era ir carreira política e tornar-se um homem de direito? Ele falou, não era ser senador federal, né? Ele falou lá, não era sonho de ser senador federal, não é? Então tá errado aqui. Item 1 já não pode ser a nossa resposta. Você já vai lá e elimina a letra C e a letra D. Duas alternativas já foram, só porque você se garante com a primeira. Você já sabe que a primeira está errada. Bacana isso, não é? O autor evoca. Ah, outra coisa. O 2 sem dúvida nenhuma, está certo. Está vendo que o 2 ficou na A e ficou na B? No dia da prova, você não vai ler o item 2. Não vai ler o item 2. Ele está certo. Porque ele está na A e na B, só sobraram essas. Bacana isso? O autor evoca um Brasil que ele conheceu antes e que ainda está muito vivo em sua memória. Beleza. Agora você ainda tem duas chances de acertar. Se tiver dúvida na terceira, você vai para a quarta. Tá bom? Na contrapartida do sonho do autor está também seu desejo de tornar-se senador federal do Brasil. A gente já viu que isso está errado, então pronto. A resposta já é a letra B. A 4 tem que estar certo, não é mesmo? A quarta tem que estar certa. No início do texto, Rubem Braga dá a entender que não tem mais esperança de um dia realizar seus sonhos. Bom, tá certo e acabou, você já viu que tá certo, marca a letra B e não discute. Por eliminação é a melhor coisa a se fazer, questão por eliminação. Tá legal? Vamos lá. Mas, professor, eu não entendi, não tem mais esperança? Mas olha só, entretanto, eu não fiz, nem com certeza farei. Por isso que ele está tão nostálgico, ele fica só sonhando, ele acha que ele não vai mais fazer, tá bom? Perfeita, a questão 2. Marca aí que a resposta é a letra B de bola. Vamos para a questão 3. É legal assim, né, pessoal? A gente fazendo mas o seu compromisso é primeiro você tentar fazer esse exercício, aí depois você vem aqui na resolução, né, para confirmar as suas respostas, tirar as suas dúvidas. Você pode fazer as perguntas aí nos comentários, tá bom? No chat, se estiver aberto, tá? Ou no próprio comentário, tá legal? Rubem Braga constrói seu texto com base na ideia de que existem dois Brasis diferentes. O Brasil que ele sutilmente critica é esse Brasil que não conhece todas essas verdades que ele citou. É esse Brasil que ele critica aí sutilmente, né? Esse Brasil que não conhece essa coisa de verdade que ele foi citando aí tão detalhadamente. Então, o Brasil que ele sutilmente critica é o das estatísticas e dos relatórios. Olha que bacana, ele falou isso. Aquilo que não aparece nas estatísticas e nos relatórios. Que legal, né? Não é aquele que ainda tem safras e estações, esse é o que ele quer. Que funciona além de lombo de burro, é o que ele quer. Aquele que se vive sem pressa e com respeito é o Brasil que ele quer. Que legal, né, pessoal? Muito bacana essa questão. O único fragmento, o único fragmento de texto que não caracteriza a viagem de que fala o autor é não caracteriza. Ir indo ao Léo, como é que eu vou? Não, eu vou a Léo, de qualquer jeito, não é? Então, aqui se caracteriza a viagem. Tão simples, tão bom.
Lentamente de canoa, que representa a viagem, ele está indo de canoa. Sem pressa e com respeito, é a maneira como ele está indo. Então, o único que não tem relação com viagem é a letra B. Bacana? Muito fácil, muito fácil. Vamos continuar aqui com a quinta questão. Releia a seguinte passagem do texto. Nesse trecho, o autor deixa claro o quê? O que é que ele deixa claro aqui nesse pedacinho de texto que agora sim a gente vai ler? Vamos lá. Não, eu não sou contra o progresso, mas uma garrafinha de refrigerante americano não é capaz de ser como um refresco de maracujá feito de fruta mesmo. Então, ele deixa claro que o progresso é algo benéfico, não, ele diz que ele não é contra o progresso. Ele deixa claro que é preciso lutar contra o progresso, isso aqui tu já pode jogar fora. E deixa claro que não abre mão dos produtos naturais. Para que tu vai tomar Coca-Cola se tu pode fazer um refresco da fruta tirada do pé naquele momento? Maravilha! Há um tom de lamentação nas palavras do autor. Ele está nostálgico, ele está ali sonhador, ele sabe que ele não vai fazer tudo isso que ele está imaginando. Em que pedaço desses trechos aqui há esse tom de lamentação? Vamos lá. Parece que até banho de cachoeira ainda existe, até namoro debaixo de pitangueiras, como antigamente, muito antigamente. Bom, bora deixar a letra A aí esperando. Ainda há um Brasil bom que a gente desperdiça de bobagem, um Brasil que a gente deixa para depois, e entretanto parece que vai acabando. Então está lamentando isso, né? Que já melhorou. Ir pelos caminhos que acompanham com todo carinho os lombos e curvas da terra, aceitando uma caneca de café na casa de um colono. O Brasil ainda tem safras e estações vazantes e piracemas, como manjuba frita, e a lua nova continua sendo o tempo de cortar iba de bambu para pescar piau. Pessoal, entre a A e a B, onde ele está realmente lamentando é na letra B, né? A gente desperdiça o Brasil de bobagem, a gente vai deixando para depois, mas parece que vai acabando. Ele está lamentando aqui, sim. Letra B de bola, a nossa resposta. Vamos lá, vamos para a questão 7. O sentido da expressão ir indo ao léu só não é preservado, só não é preservado. Quando você vai ao léu, você está indo de qualquer jeito, você está indo à toa, você está indo a esmo, não é? Você está indo ao sabor do acaso. E ao léu é isso, sabe? Você está indo assim sem se preocupar mesmo. Então você não está sendo precavido, né? Não é a letra C. Ou não é a letra C é a resposta. A letra C é a resposta porque quando você vai ao léu, você não está sendo precavido. Bacana. Com base no contexto linguístico, pode-se inferir que o vocábulo Paris significa o quê? Ele falou Paris lá na linha 13. Vamos só ler de novo aqui, ó. Olha aqui. Aprendendo a fazer coisas singelas que vivem fora das estatísticas e dos relatórios. Quantos monjolos lá há no Brasil? Quantos Puçais e Paris? São coisas lá da pesca, não é mesmo? Olha lá que bacana. Bora lá ver a melhor resposta. A melhor resposta. Com base no seu no contexto linguístico, pode-se inferir que o vocábulo Paris significa um tipo de árvore, uma espécie de animal, uma determinada região ou instrumentos de pesca. Que estava falando naquele momento de pesca, né? Mas fica melhor ter conhecimento de mundo para responder essa questão aqui. As aspas em o progresso é natural sinalizam, eu falei até com esse tom, ó. Progresso é natural, né? Tem que aceitar. É claro que ele foi irônico aí nesse pedacinho, não foi? A inversão da ordem das palavras provocaria mudança de sentido em vida lenta e lenta vida. É a mesma coisa? Certa mulher e mulher certa? Opa, aqui ficou muito legal, né? Pare de andar com certas pessoas e comece a andar com as pessoas
certas. Pare de andar com certas pessoas e comece a andar com as pessoas certas. Que legal, não é? Que bacana. É a letra B a nossa resposta. Quando a palavra certa está antes do substantivo, ele é chamado de pronome indefinido. Quando está depois, ele é chamado de adjetivo. Legal, né? Anota aí. Quando a palavra certa está antes do substantivo, que nem aí, ó, é pronome indefinido. Mas se tivesse ao contrário, mulher certa, certa já era característica da mulher, então era adjetivo. Legal isso, né? Bacana, anota aí. Fechamos a nossa segunda aula de revisão para a prova da FADESP. Espero que você aproveite. Já está ficando gravado aqui no YouTube, né? Então você pode voltar quantas vezes você quiser até o dia da sua prova, pelo menos para você visualizar, repetir e refazer aí a sua prova, tá bom? É isso. Ainda tem mais um dia para a gente fazer aí uma grande revisão, mais 3 provas da FADESP. Acompanha tudo aí pelo nosso grupo, pega os materiais, não é? E acompanhe a resolução da aula aqui pelo canal. Nunca se esqueça de curtir o vídeo, de fazer os comentários. Pode fazer a pergunta aí nos comentários, tá bom? Que depois o professor vai responder para você. Tá legal? Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!